Então, iniciando mais uma vez aqui o nosso estudo da mediunidade. Vamos dar continuidade aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item... Mariana, 268. Lembra aí que Mariana tem que ter a cabeça boa. Então, começa para nós, Guilherme, por favor. Pergunta número 6. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Então, nesse caso, é no caso quando a comunicação é verdadeira, né? Quando a comunicação é falsa, eles usam os nomes importantes para poder validar aquela mensagem falsa dele, né? Mas aqui a gente está falando de uma mensagem verdadeira. Por que uma mensagem verdadeira, às vezes o Espírito se identifica e toma o nome de um santo? Aí está aí a resposta. Porque se identifica com o hábito daqueles que estão escutando, né? Adotam nomes mais apropriados a causar forte impressão. Então, nem sempre, por exemplo, recebemos uma mensagem aqui de Santo Agostinho. Nem sempre vai ser, a gente leu na mensagem verdadeira, mas pode não ser o Santo Agostinho. Pode ser um espírito que adotou o nome dele para causar a impressão que precisa, salutar para aquele grupo, de acordo com as crenças de cada um ali, mas foi com permissão do Santo Agostinho, um espírito do mesmo grau, do mesmo nível, para poder. Porque a gente já tinha. Quando a mensagem é verdadeira, sim, né? Porque, na verdade, quando o espírito está no mesmo grau, o outro vai ficar feliz. Não vai nem ter problema, né? Porque eles estão na mesma sintonia, então para o outro o importante é que está ajudando alguém. Então, e como é o mesmo, vai ter o mesmo teor, a mensagem, vai estar na mesma linha de pensamento, então o outro espírito não vai ligar, não. E quando a mensagem não é de boa índole, aí cabe ao espírito, não, aí cabe a pessoa que está recebendo procurar se é verdade ou o espírito vem para se preocupa com a verdade ou Não, não? o espírito não se preocupa porque ele sabe, por exemplo, às vezes o espírito está usando e ele nem precisa saber que está acontecendo aquilo ali, né? Mas ele pode ficar sabendo, mas ele vai saber que está acontecendo aquilo ali justamente para testar o médium, testar o grupo. Por que a espiritualidade permite? Justamente para ser o treino necessário, né? Porque da mesma forma que a gente liga a Wi-Fi e pega qualquer tipo de conexão, né? Não tem como a gente ter só mensagem de espírito elevado. Vai ter mensagem de espíritos atrasados justamente para poder... porque senão o homem não teria trabalho, né, de selecionar, de pensar, porque o espiritismo é da fé raciocinada, né? Então a gente não é um ser passivo, só recebendo as coisas e aceitando tudo. A gente é um ser inteligente que a gente precisa refletir e analisar, né? Aí cabe a Ponderar. Com certeza. Bárbara, 7. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Um representante, né? Alguém para poder ser o médium dele, né? Ser o intermediário dele. E aquela questão também que às vezes ele não precisa vir em pessoa, ainda mais um espírito superior, ele pode transmitir a mensagem à distância, mas isso também se ele puder, né? Porque às vezes ele não pode, aí ele tem que mandar um outro espírito da mesma categoria para responder por ele, né? Vai lá, Andressa. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faz o espírito que me envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de nos
nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Bom, então, respondeu aquela pergunta, né, dos espíritos superiores, né? Se eles têm um compromisso de responder a uma mensagem e eles não podem, eles vão confiar a alguém que tenha a possibilidade igual a ele de responder aquela questão. E a questão de que os espíritos superiores, né, os elevados, a linha de pensamento deles é quase igual, porque eles estão ali naquele patamar elevado. Então, se o A ou o B responder, vai ser a mesma coisa. Imagina, vamos colocar para nós aqui, imagina duas pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm especialidade naquele assunto, naquele mesmo assunto, e que são duas pessoas com os mais renomados daquele assunto para responder. Aí a gente não sabe quem vai responder, qual dos dois vai responder. Mas a gente sabe que independente dos dois, vai vir a resposta adequada, porque são os dois mais renomados. O mandatário de um espírito superior é sempre o espírito superior. Tem que ser alguém com condição para cumprir aquela missão, né? Então, e também, aí ele fala o seguinte, também não é difícil achar, porque a gente imagina que o espírito superior vai ser alguém aqui da Terra, não, né? Não é só a Terra, né? Tem espíritos, tem bilhões, né? Infinitos espíritos superiores, porque tem quantos mundos? Trilhões de mundos. Então, não é uma coisa selecionada, né? Porque se a gente for pensar o seguinte, se Deus é perfeito, Ele sempre criou. A gente não sabe como, mas Ele sempre criou. Ou seja, tem infinitos espíritos superiores e infinitos espíritos perfeitos. Então, não tem como ter falta de espírito para responder, né? Porque sempre vai ter alguém que pode responder. Isso aí por isso que ele fala no final que você acha que é só as pessoas que teve na Terra que contam? E no universo, né? Tem coisas além do nosso mundo, né? E ele fala que a gente é igual selvagem que nunca saiu da ilha em que habita. Então é como se nosso planeta fosse uma ilha, né? E a gente acha que é só aquela ilha que existe. E aí quando a gente sai da ilha, por algum motivo, algum dia a gente sai da ilha, a gente vai ver que existe 1 trilhão de ilhas. Então, Volta aqui a primeira pergunta lá, como é que você fala essa primeira pergunta? Eu estava escrevendo, eu não me virei. Por que essa? os santos, Na sexta. Ah. são, só para ler a resposta. Entendeu? Eles se identificam de acordo com as pessoas a quem eles estão falando para causar uma impressão naquelas pessoas ali. Porque os espíritos superiores, eles não ligam para identificação. Para eles o importante não é a identificação. O importante é o objetivo, é o propósito, entendeu? O propósito não é evangelizar, não é trazer a revelação, é isso que é importante. Se a missão foi cumprida, vai lá, Letícia, número 9. Compreendemos que seja assim, quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros, de baixo escalão, adotem Aí a nomes pergunta. respeitáveis, para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo
vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Era o que a gente tinha comentado, né? Então, os espíritos superiores às vezes nem sabem, né, porque os espíritos superiores, eles são muito elevados, mas eles não são ainda oniscientes, eles não sabem de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, o espírito pode usar o nome dele sem que ele saiba, sem a permissão dele, né? Só que o espírito que faz isso, ele é responsável pela sua atitude. Se ele enganou, ele vai pagar por aquele engano. Só que a gente tem que se culpar mais a gente mesmo do que eles, porque por que a gente atraiu ele, o espírito enganador? Pela nossa imperfeição. Então a gente tem que se culpar, porque se a gente tivesse já uma elevação, como é que ele iria se conectar até nós? Não se conectaria, entendeu? Então, é isso, ó. Se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de nós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos deveis queixar. Então, Deus permite para experimentar a vossa perseverança, vosso discernimento, para ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência, ou seja, as provas. A gente precisa desse tipo de situação para a gente conseguir saber, entender, né? Refletir por nós mesmos, né? Vai lá, Ana Paula. Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior, a fim de que tenham um receio de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Então pode acontecer alguma vez de, ao invés de vir um espírito superior do mesmo nível daquele, vir um bom ou pouco adiantado, mas com boa intenção? Pode acontecer isso? Eu não entendi o que ela ensinou lá. Mas por que você não pergunta antes, Ana Paula? Mas porque você falou pra mim ler o livro. O que você não entendeu? Tudo o livro. Não, Ana Paula, mas você tem que ser mais específica, porque para saber o que A é. pergunta, onde ela, não entendi. A pergunta da 9? Por que os espíritos superiores permitem que outros enganadores venham e usem o nome deles? Aí, a gente está falando que muitos deles nem sabem que está usando o nome deles. Então, não é com a permissão deles que isso acontece. Isso acontece por causa que a gente que é imperfeito e se liga a esses espíritos enganadores. E por que Deus permite isso? Para experimentar a gente, para fazer a gente entender, identificar, saber separar o espírito bom do espírito ruim. É para a nossa evolução que Deus permite isso. Entendeu? Quando terminar, então, você vai chegar na sua casa, vai pegar o áudio e vai escutar de novo, vai estudar. Pra você poder... É porque, na verdade, você não está conseguindo prestar atenção, eu tô achando. Quando, assim, prestar atenção, falando assim, na hora que a gente está lendo, às vezes você está meio que viajando. Mas vamos lá. E o espírito que faz isso, que engana, ele irá pagar pela sua escolha de enganar, né? Ele não fica impune, né? Então, vai lá. Essa aqui você entendeu a pergunta? Se um espírito superior, às vezes, designa um espírito pouco adiantado para substituir ele, isso pode acontecer? Mas de boa vontade. Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios e quando se trata de ministrar um ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta para, como dizer, se exercitar. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para
Então, isso nunca acontece no centro sério. Agora, no centro que os médiums, eles não têm responsabilidade, curiosidade, ou que não tem estudo suficiente, que tem enganos, que tem esses pensamentos fora dos princípios da doutrina, aí esses espíritos podem se comunicar sim. Mas eles fazem isso por conta própria, não porque o outro permitiu. Entendeu? O grupo tem uma frequência não muito boa, então já permite que se atraia esses espíritos ou atrasados ou menos adiantados, mas com boas intenções, e aí eles, por conta própria, eles se comunicam. Pode acontecer, mas por culpa de quem? Por culpa dos integrantes, que a vibração não é muito boa. Nos centros sérios, que as pessoas estudam, que tem essa boa vontade, que tem essa união, e isso não acontece, porque a vibração é maior. Então, quando é um ensinamento importante, por exemplo, na época de Kardec, quando é para responder as perguntas de Kardec, reunião séria, com propósito de revelação, com propósito de aprendizado. Quem que respondia as perguntas? Os espíritos superiores. Mas mesmo assim, Kardec tinha que separar, porque ele recebia mensagem de vários médiuns no mundo, e essas mensagens, algumas não eram de espírito superior. Mas por que não era? Por causa da reunião que aquele médium frequentava. Às vezes não era tão elevada a ponto de impedir isso. Mas por que eles permitiam? Para trazer a experiência e o discernimento para as pessoas que recebiam. Todo mundo entendeu? Então, pode acontecer, Deus permite isso, para ajudar as pessoas a discernir. É um treinamento que as pessoas precisam. Então, Deus permite como um teste. Então, quando que isso normalmente acontece? Naqueles grupos em que a vibração ainda não é elevada o suficiente para poder... Por isso que ele fala que nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e quando se trata de ministrar um ensinamento geral. Quando é um ensinamento pessoal, aí pode... Cartas pessoais, aí pode ser espírito de qualquer elevação, né? Porque carta pessoal, né? Ficou alguma dúvida? Então vai lá, tia Raquel. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças sem eles perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos, pela uniformidade constante das boas comunicações, é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Todo mundo entendeu? Então a pergunta foi: às vezes as comunicações ruins, no meio delas lá tem algumas frases que são boas. Como que isso acontece? Parece que está misturado. Aí ele fala assim, ó, os espíritos maus também se metem a enunciar sentenças sem eles perceberem bem o alcance ou a significação. Às vezes, na ânsia dele de falar, pode sair alguma coisa razoável. Ele decora, né? Alguns trechos. Né? Tem várias possibilidades, né? De Jesus, o cara decora, cara. Vou mandar essa, que essa vai bombar. No meio da fala dele. Ele sai tipo uma mensagem sem nexo, sem significação. É porque às vezes a gente pensa assim, a mensagem do espírito ruim
vai ser só tudo ruim, não vai ter nada de bom. E normalmente não é assim. Como que a gente identifica que aquele espírito é realmente bom ou não? A gente tem que ver o teor todo da mensagem. Se a mensagem tiver alguma coisa errada, é porque aquele espírito não é um espírito superior, porque o espírito superior, a mensagem dele vai ser inteirinha, vai ser ela inteira, congruente, assim, vai ser, como é que fala, uma mensagem coerente e elevada. Entendeu? Agora, os espíritos maus, ou às vezes o leviano, que quer enganar, ele pode colocar algumas frases de efeito, umas coisinhas boas ali para enganar, entendeu? É até uma forma de convencimento, né? Aquela frase bonita, né? Para tentar convencer o leitor de que aquilo é real. Entendeu ou não? Entendeu? Entendi. Então ele fala assim, ó, entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que mais às vezes um criminoso, por exemplo, pode falar uma mensagem, às vezes um dia ele está inspirado, ele pode falar uma coisa boa. Um criminoso, às vezes tem um outro criminoso lá, vamos supor, está numa prisão. Aí tem um criminoso ali que passou por um dia difícil, e às vezes o outro cara que é ruim, mas ele tá, às vezes ele foi tocado ali de alguma forma e fala assim, ô meu irmão, fica tranquilo, as coisas vão melhorar. Ele é um espírito ruim, mas ele falou uma coisa boa, entendeu? Então, não é porque o cara falou uma coisa boa, que vai denotar que ele é um espírito superior, entendeu? Até porque existem muitos espíritos inteligentes que são extremamente maus e que mentem, enganam, têm um discurso lindo. E é difícil aplicar essas mensagens? Uai, com encarnados a gente tem dificuldade, não tem? Não tem pessoas que têm um discurso lindo, maravilhoso, e você vai ver, é um mentiroso, corrupto. Então, Eu lembrei de uma frase do Chico, não sei, que diz assim, que o assassino, o bandido, ele dentro da família dele, ele ama no Evangelho, ele ama a mãe dele, ele ama o irmão, ele ama o pai, ele ama todo mundo. Ele ama os irmãos, ele ama o filho dele, a mulher dele. Só que o cara é bandido e assassino. O que vai diferenciar a gente dessa pessoa quando a gente ama todas essas mesmas pessoas dentro da nossa família e ninguém há mais além da família? A gente é igual o bandido assassino, é uma coisa. Então, quando a gente passa a amar o próximo, aquele que está fora do nosso ciclo familiar, é que a gente começa a se diferenciar numa coisa que é padrão, né? A gente amar outras pessoas que estão além, né? Então, amar ao próximo, independente de quem seja, né? E é mais difícil, né? Porque é facinho amar as pessoas sozinhas, né? Amar quem está do seu lado, a família, que está lá te apoiando o tempo todo é fácil. Agora, amar assim. quem não concorda com a gente, né? Amar quem Aquele que te prejudica, tem dificuldade. Saber perdoar, né? Ter paciência, ter a gente não se exaltar, não tratar as pessoas com falta de educação, mesmo nos nossos piores dias, a gente se conter, porque querendo ou não, a gente tem aquela vontade de extravasar com a nossa raiva e zaguar em cima de alguém que não tem nada a ver, né? E tentar treinar isso aí para... É por isso, porque a gente tem dificuldade de detectar elevação, pessoa boa ou ruim, entre os encarnados já é difícil. Com os encarnados é difícil da mesma forma. Então, e outra coisa, a gente está num patamar evolutivo que a gente é carregado de coisas ruins e coisas boas. Então, às vezes é difícil até a gente se colocar, eu estou nesse ponto da escala, entendeu? Porque existe uma escala que o Kardec fez para a gente conseguir ter uma noção da nossa evolução, né? Mas dentro dessa escala tem diversas nuances, diversos níveis e patamares que às vezes pode estar entre um e outro.
Então, a gente conseguir detectar essa nuance é muito difícil. Aí é mais fácil detectar quando é o espírito superior. Por quê? Porque o espírito superior, ele é perfeito na comunicação dele. Então, é assim que a gente consegue detectar. Agora, para a gente detectar um bom espírito, às vezes é mais difícil, porque o bom espírito ele também pode errar. Que é a próxima pergunta. O bom espírito ele também pode errar. E não quer dizer que ele seja mau espírito. Ele pode ter os enganos inerentes do seu estágio evolutivo. Entendeu? A única mensagem que vai ser perfeita vai ser a mensagem de um espírito superior. Porque aí ele é superior, né? Então ele está no estágio que... Né? E por que as perguntas de Kardec tinha que ser os espíritos superiores? Porque era a revelação do Consolador prometido por Jesus. Então tinha que ser os espíritos mais preparados para responder. E aí o Kardec tinha que saber como que ele diferenciava para ele poder só pegar essas mensagens do espírito superior. Entendeu? Esse que era o desafio dele. E a gente, nosso desafio é ter o discernimento para a gente não cair na lábia, na enganação de um espírito superior, de um espírito inferior, e a gente achar que é de um bom espírito. Esse que é o principal objetivo nosso. E como que a gente faz isso? A gente conhecer os princípios, as bases do espiritismo. Porque se a gente conhece as bases, a gente lê uma mensagem que está fora da base, a gente já descarta. A gente já não aceita. Por quê? Está fora dos princípios. Por isso que o Erasmo falou, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, a gente estuda para conseguir detectar a mentira. Porque ao longo dos estudos a gente está aprendendo o que é os princípios da doutrina. O mais importante é a gente não ser enganado, entendeu? Número 12. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Então tem alguns espíritos que se enganam, que são bons espíritos, mas que se enganam, que não foi de má fé. Mas a maioria dos bons espíritos, o que eles vão falar? Vão falar assim, olha, esse assunto eu não tenho domínio sobre esse assunto, eu não posso falar sobre ele. Então ele vai ter essa humildade para falar isso. Então, se o espírito está respondendo qualquer coisa e toda hora, a gente tem que tomar cuidado, porque quem responde qualquer coisa toda hora é espírito inferior. Número 13. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é um espírito leviano, diverte-se em mistificar, sem outro intuito. Então, mesmo um espírito ruim, ele pode dar uma comunicação falsa sem má fé. Porque se for um espírito zombeteiro, por exemplo, ele está querendo só divertir. Ele não está querendo enganar ninguém, querendo dominar, ou querendo fascinar, ele está querendo só divertir. Eu vou dar um exemplo. Entendeu? Lá em Manaus tinha um cara lá que tinha uma sala, de tudo que ele falou, eu era um espírita, a gente estava fazendo um estudo de ufologia. De tudo que ele explicou, uma preparação para que eles recebiam um extraterrestre dentro da sala. Era uma mediunidade. Ali, pelo que ele explicou, era uma pessoa que incorporava um espírito leviano, que se passava por extraterrestre e estava com o intuito de brincar ali com aquelas pessoas. E aí transmitia informação, falava que vinha não sei de qual planeta, e não sei o quê. E os caras toda semana iam lá, reunia para poder receber comunicação. Eu falei, gente, isso aqui não é reunião de extraterrestre, isso aqui é um espírito zombeteiro. Na minha concepção, é um exemplo bom, assim, interessante, né? E número 14, uma coisa que muita gente pergunta e está respondendo aqui, ó. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem que usa, pela forma escrita, né? Segue também que podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Então isso é uma pergunta que todo mundo faz, se o espírito pode tomar a aparência de um outro espírito. Um santo, por exemplo, né?
tomar a aparência de um outro espírito para enganar. A resposta: isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, o que acontece? O espírito pode ter uma falsa aparência para um médium encarnado, porque aí, primeiro que ele não consegue fazer isso a hora que ele quer. O espírito, né? Ele acha que está fazendo a hora que ele quer, mas teve uma permissão que vai ser importante para aquele médium passar por aquilo. E como que ele consegue se passar por outro espírito? Ele consegue se passar por outro espírito utilizando a mediunidade daquele médium. Então, é só aquele médium que vai ver aquele espírito de uma outra forma que não seja a aparência dele, entendeu? Mas um espírito mudar uma aparência para outro espírito, não tem como. Então é só nesse caso. Nesse caso. Por exemplo, se você tem 3 médiuns em clarividência mediúnica, e aquele espírito lá pode ser visto de 3 formas diferentes? É porque a clarividência, ele não é algo que 3 médiums veem, porque da mesma forma que a psicografia, o espírito conecta com o intermediário, para a pessoa ver, o espírito conecta com ele. Entendeu? É preciso que... Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Então, por exemplo, se tiver 3 médiuns, o Chico, o Valdo Vieira, vou dar um exemplo aqui, mais um, e tiver um espírito lá, o Chico só vai enxergar se estiver conectado a ele, e ele só pode conectar com um. A mediunidade da clarividência é assim, porque ele só vê de acordo com a conexão com aquele espírito. Então, por exemplo, A pessoa que está numa casa assim, vê um espírito passando assim, aquele espírito está conectado? ele está conectado de alguma forma, porque o que acontece é o seguinte: a pessoa clarividente, normalmente ele está com um pensamento elevado, ele vai conectar com o organizador do trabalho, e aí ele só vai ver aquilo que o organizador quer que ele veja. Entendeu? Mas e aquela clarividência que não é de reunião mediúnica? Não, a clarividência é uma só, não é de reunião mediúnica. Não, porque na reunião mediúnica tem uma preparação. Aí num ambiente que não tem essa preparação, o Leone é médio, chegou na casa, ele entrou no quarto dele... Mesmo assim, olha lá, ó. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios... Peraí, calma. Que os próprios espíritos desconhecem. Ou seja, tem a permissão de alguém para aquilo ali acontecer. Então, mesmo no lugar tudo bagunçado, só vai acontecer aquilo que os benfeitores querem que aconteça. Entendeu? Ou permitem. Mas, por exemplo, o Chico falava que ele andava no centro de Uberaba e tinha espírito para todo quanto é lado. Todos eles estavam conectados a ele, a hora que ele estava... Entendeu? É porque é diferente a forma da mediunidade. Não quer dizer que a hora que ele estava andando, ele estava atuando na forma de clarividência. Por que você acha que é clarividência? Não, porque ele não dizia que via... Se ele via tudo do plano espiritual, não é clarividência, é êxtase, é desdobramento. O desdobramento, você vê o mundo espiritual. Você não está... além, né? Por exemplo, você não está em vigília, entendeu? Você não está em... É porque o espírito superior, ele consegue ter um controle disso. Ele pode estar no estado de sonolência do corpo dele e estar enxergando tudo espiritualmente ali. Porque é um desdobramento consciente, é um êxtase. Ele vive mais no mundo espiritual do que no mundo material. Entendeu? Mas isso é um espírito superior. Para a gente chegar nesse nível, isso aí já não é mais desdobramento, entendeu? Não é mais clarividência. Então, por exemplo, ela lá está conectada no espírito, esse aqui também tem clarividência, mas não está enxergando o que está acontecendo ali. Porque a clarividência, ela só ativa
no momento que a espiritualidade quer. É igual a psicografia. Você não vai psicografar toda hora na sua casa e andando na rua você vai querer psicografar, ou então, Não, é porque entendeu? Eu não sabia disso. Eu Eu achava também que. não. Igual na forma mais grotesca de falar, quando a pessoa fala assim, eu vejo mortos, é clarividência. Normalmente é clarividência. Aí eu entendi, porque eu fiz essa mesma pergunta. Eu e o Guilherme, nós somos clarividentes. Aí se tiver um espírito ali, aí o Guilherme vê, eu não vejo. Só vai ver se o espírito, vamos supor, ele é o. Aí tipo, ele vai, igual você falou, que ele só vai se ele permitir. Aí ele pode permitir, se tiver numa sala com 2 médios clarividentes, vai permitir que só um veja? Ó, pensa o seguinte, o médium de incorporação, ele consegue incorporar 2 entidades ao mesmo tempo? Então, e enquanto aquele lá está incorporado, outra pessoa pode incorporar a mesma entidade? Então, a conexão é exclusiva. Entendeu? E a pessoa só vê nos momentos que a espiritualidade permite. Então, por exemplo, aquele negócio da pessoa ver toda hora é porque ela está desequilibrada e a mediunidade dela está aflorada, ela está conectando o tempo todo. Por isso que ela vê, está conectando o tempo todo. Conecta com um, aí para, conecta com o outro, para, conecta com o outro, Então, não para. é normal a pessoa, tipo, ver o tempo todo. Falar que a pessoa Se ela está vendo o tempo todo, ou ela está desequilibrada, ou ela está em desdobramento. Ela está em desdobramento, ela vê o mundo espiritual, consciente, mas ela não sabe como que se dá esse processo. E ela acha que ela está plenamente acordada, e ela está sonâmbula. Entendeu? Diferença? Tipo assim, a minha dúvida é que ficou uma confusão agora na minha cabeça. Tipo assim, por exemplo, então, o médium ostensivo ele pode ter mediunidades diferentes, assim, por exemplo, Pode. de ter clarividência, de escutar, de... Pode. Ah, tá. É porque, por exemplo, aquilo que eu te contei outro dia, da minha mãe me enxergando, né, tipo, pessoa parecendo um mendigo, catando lixo, coisas Então, assim. aí, Seria um tipo de desdobramento. Desdobramento. Porque ela está vendo com os olhos do espírito. Ela não está vendo com os olhos da clarividência, com olhos mediúnicos. Ela está vendo com olhos do espírito, tá? Como se fosse fora do corpo, vendo tudo aquilo ali. Entendeu? Porque, por exemplo, agora que ela está mais equilibrada, ela não vê mais. E aí, no caso, Tá assim, vendo? por exemplo, seria a espiritualidade meio que autorizou que ela conseguisse ver tudo isso? Não, é pelo fato dela estar em desequilíbrio, estar no processo obsessivo, a mediunidade dela é destrambelhada e aí fica tudo. A gente tem uma cortina. Que, por exemplo, um médium que não é ostensivo é como se fosse uma cortina que fica fechadinha ali e que passa pouquinho magnetismo, pouca energia. O médium ostensivo é aquele que, em determinados momentos, a cortina abre. Entendeu? Com a permissão da espiritualidade, em alguns momentos certos, que no caso que a pessoa está bem, no momento do trabalho, a cortina abre, ela vai ver, a cortina abre, ela vai escutar, a cortina abre, ela vai incorporar, a cortina abre, ela vai escrever. Um deles. O médium desequilibrado, a cortina está tudo furada. Então está tudo desorganizado, acontece várias coisas ao mesmo tempo, aquela energia tá tudo estrambelhado, não tem, caos, entendeu? Não tem controle. Por isso, quando a pessoa está desequilibrada, ela incorpora toda hora. E ela nem sabe que ela está incorporando. Às vezes você está conversando com ela, a pessoa está te respondendo normal, mas nem ele está respondendo, é o espírito que está respondendo. Tipo assim, uma coisa que eu via muito acontecendo era, por exemplo, sei lá, você tá falando uma coisa séria, a pessoa tá rindo da sua cara. Tipo assim, minha mãe fazia muito isso, o tempo que ela tava mais desequilibrada. Então, mas sabe? era Tipo ela? assim, pra rir, tipo, vamos fazer com ela, sabe? Que era isso, ela de risada. Então, sabe? isso não era ela, isso era o irmãozinho que estava com ela, estava incorporado e ela nem sabia. Mas por quê? Ou então ter medo, tipo assim, da gente, por enxergar a gente meio ruim, assim, sabe? Então, aí já é um estado de êxtase, vamos dizer assim, que o êxtase é um estado de libertação do espírito.
Então, o espírito está meio que liberta o corpo, porque vamos supor, quando o nosso corpo ele está anestesiado, nosso espírito liberta. Já viu quando a gente está meio com sono e já começa a sonhar com algumas coisas, mesmo sem ter dormido totalmente? É isso. Qualquer anestesia que o nosso corpo tiver, a gente liberta, desdobra. Qualquer anestesia. A pessoa está doente, está desequilibrada, está obsidiada, o corpo está anestesiado. Então ela fica a maior parte do tempo no mundo espiritual, vendo coisas do mundo espiritual, mesmo estando acordado, entendeu? Isso acontece automaticamente, é como se fosse um passarinho saindo da gaiola. O espírito deu um minutinho assim que você já está entrando no sono, você Já liberta. É. Todo sonho é Você desdobramento. ainda percebe alguma coisa. É um desdobramento inconsciente, pode falar. Porque o sono é a libertação do espírito. Agora, a palavra desdobramento, normalmente ela está atrelado, que é aquele desdobramento consciente, aquele que você sai e sabe que está saindo, sabe o que está acontecendo, entendeu? Agora, o sono comum é o sono, que a gente liberta e não lembra, né? Aquele E que... quando a gente vai dormir, eu não sei que nós todo mundo já teve, você vai dormir, você tá acordado, você tenta falar, gritar, e você não consegue, tem alguma coisa com a espiritualidade também? Tem a ver com o ataque de um irmão, de um espírito com permissão, claro. E aí esse irmãozinho, ele atua assim, no seu perispírito para você não conseguir voltar pro corpo, assim, e você passa aquele desespero. Como se tem tipo paralisia do sono. Isso aí. É um ataque de um irmãozinho. Isso aconteceu comigo uma vez, mas isso foi muito forte mesmo. Quando eu comecei a trabalhar aqui na desobsessão. Eu fiquei uns 3 dias sem conseguir entrar no quarto, tão impressionada que eu fiquei. Eu não conseguia, já estava acordada, e eu não conseguia levantar da cama, me segurando mesmo. Eu sentia meu corpo, eu fiz muita força mesmo para sair dali. E orando. Aí depois comecei, toda vez que eu ia acordar, eu estava orando. Eu falava, gente, sabe quando você acorda, você está orando? Porque quando a gente começa a querer equilibrar, aí os irmãozinhos vão querer desanimar a gente, atrapalhar a gente, pra gente não entrar nesse caminho, né? Então isso é muito comum acontecer, esse tipo de perseguição, ataque, mas é porque a gente, é aquela coisa, a gente começa a acender uma luz, os insetos vêm tudo doido, então... Mas você escuta te chamar, né? Você escuta te chamar, você não fala, aí você, toda vez que acontecia, porque até tempo que não acontece, aí eu começava a rezava Pai Nosso, tudo que eu sabia rezar. É automático, a gente sabe o que é que está acontecendo, aí né? você já acordava, assim. Aham. Aí o que acontece é o seguinte, então, só para a gente finalizar essa questão. A mediunidade, enquanto está desequilibrado, a pessoa ela vai se mediunizar em qualquer lugar a toda hora, porque ela está desequilibrada. A partir do momento que a gente começa a se equilibrar, aí a gente vai mediunizar, conectar nos momentos certos do trabalho. Então, o médium de clarividência, ele vai ver no momento do trabalho e vai ver conectado com aquele espírito que precisa. Nesse momento que ele conecta com o espírito, pode aparecer um enganador que vai ter uma aparência diferente para ele, mas isso aí vai servir como um teste para ele, porque no final precisa analisar a comunicação, porque um espírito superior não vai dar um mau conselho, né? Então sempre tem que ter essa ideia em mente. Então pode acontecer na clarividência, pode acontecer na clareaudiência, né, que é escutar, pode acontecer na incorporação ou na psicografia, né, esse tipo de interferência, né? Mas é normal isso acontecer porque faz parte do nosso desenvolvimento mediúnico, entendeu? Mas a clarividência tem essa relação de você ver de acordo com a conexão com o espírito. Por isso que o clarividente ele só vê no momento do trabalho e só vê alguma coisa específica. Você pode perceber, ó, eu estou vendo aqui tal pessoa, ela está fazendo isso, está falando isso, que é justamente a pessoa que ela conectou, entendeu? Você pode perceber, a pessoa que realmente é clarividente, o jeito que ela está contando, ela conta uma coisa específica, que é aquela da conexão dela, entendeu? Ele fala lá, isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, exatamente. Isso depende da mediunidade dele, das qualidades
se é uma pessoa boa, se é uma pessoa evoluída ou não, entendeu? Se o médium for bom, elevado, já não vai ter, dificilmente vai acontecer isso. Dificilmente o médium vai se enganar pela aparência do espírito, né? O Chico Xavier, na hora que via assim, não tinha. Porque é espírito superior, já consegue ver a aura do espírito, é diferente, né? Aí já. Beleza, então a gente parou aqui. A gente começa no número 15, semana que vem. Vamos encerrar. 45 minutos. É porque teve uma meia hora.